Terça-feira, 16 de julho de 2024. O tema de hoje é Senhor do Sábado. Em Marcos 2, 23-24, os fariseus acusaram os discípulos de transgredirem o sábado. De acordo com a tradição judaica, 39 formas de trabalho eram proibidas no sábado, o que, na mente dos fariseus, incluía o que os discípulos tinham feito. Como Jesus contestou a acusação feita pelos fariseus? Marcos 2, 23-28. Jesus respondeu com o relato em que Davi comeu os pães sagrados. 1 Samuel 21, 1-6. Os pães da proposição eram retirados no dia de sábado, e então, a jornada de Davi pode muito ter sido uma fuga de emergência ocorrida nesse dia. Jesus argumentou que se Davi e seus homens estavam justificados em se alimentar desses pães, então os seus discípulos estavam justificados em colher espigas e se alimentarem delas. Jesus indicou ainda que o sábado foi feito para o benefício da humanidade, e não o contrário, e que a base dessa afirmação é o facto de que ele é o Senhor do sábado. Em Marcos 3, 1-6 lê-se que outra vez entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se o curaria no sábado, para o acusarem. E Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem, ou fazer mal? Salvar a vida, ou matar? E eles calaram-se. E, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza de seus corações, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, tornando-se sã como a outra. E, tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Como essa história ilustra o ensino de Jesus de que o sábado foi feito para a humanidade. Novamente Jesus entrou em controvérsia com os líderes por causa do sábado. No entanto, a controvérsia nunca foi sobre o dia em si. Os líderes queriam acusar Jesus caso ele curasse no sábado. Jesus os enfrentou estabelecendo um contraste entre fazer o bem e fazer o mal, salvar a vida e deixar morrer. A resposta à sua pergunta era evidente, que imediatamente começaram a planejar sua morte. A ironia da história é que aqueles que procuravam acusar Jesus de violar o sábado, estavam violando esse mandamento ao tramar a sua morte naquele mesmo dia. Que princípios sobre a observância do sábado vemos nesses relatos? Eles nos ajudam a lidar com os desafios que enfrentamos hoje para guardar esse mandamento? Os princípios sobre a observância do sábado que vemos em Jesus fornecem uma compreensão mais profunda e espiritual do mandamento do sábado, destacando a intenção original e o propósito desse dia de descanso. Jesus, por exemplo, disse que 1. O sábado é para o benefício humano. Jesus enfatizou que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2, 27. Isso sugere que o sábado deve servir ao bem-estar humano, proporcionando descanso e renovação. 2. O sábado é um dia para fazer o bem. Jesus curou muitas pessoas no sábado, demonstrando que fazer o bem e mostrar misericórdia é uma observância apropriada do sábado. Em Mateus capítulo 12 versículo 12, ele afirma: Portanto, é lícito fazer o bem nos sábados. 3. A intenção do coração é importante. Jesus desafiou a observância legalista do sábado que focava nas regras externas em vez da intenção do coração. Ele destacou a importância de uma atitude de compaixão e misericórdia sobre a mera conformidade ritual. Mateus 12, 7. 4. Liberdade e flexibilidade. Jesus demonstrou flexibilidade ao interpretar as leis do sábado. Ele citou o exemplo de Davi e seus homens comendo os pães da proposição conforme está escrito em Mateus 12, 3-4, para mostrar que necessidades humanas urgentes podem ter precedência sobre observâncias ritualísticas estritas. Aplicando os princípios de Jesus aos desafios modernos do sábado. 1. Equilíbrio entre descanso e necessidades modernas. Hoje, muitas pessoas enfrentam desafios para guardar o sábado devido a compromissos de trabalho e outras responsabilidades. Aplicar o princípio de que o sábado é para o benefício humano pode significar encontrar maneiras de equilibrar descanso e obrigações, talvez através de uma abordagem mais flexível e adaptativa, desde que não inflige a lei do descanso e amor ao próximo. 2. Fazer o bem.
Em vez de ver o sábado apenas como um dia de inatividade, pode usá-lo como uma oportunidade para fazer o bem, ajudar os outros e se envolver em atividades que promovam bem-estar e cura, tanto para si mesmos quanto para a comunidade. 3. Foco na intenção. Em vez de se concentrar apenas nas regras sobre o que não fazer no sábado, pode se concentrar no descanso para renovar a funcionalidade do seu organismo e conectar-se espiritualmente com Deus. Isso pode envolver práticas como meditação, oração, tempo com a família e a natureza. 4. Misericórdia sobre o legalismo. Enfatizar a importância da misericórdia e da compaixão sobre o legalismo. Se alguém precisar trabalhar ou atender a uma necessidade urgente no sábado, isso pode ser visto através do prisma da necessidade e da intenção, em vez de uma quebra rígida da regra. 5. Criatividade nas observâncias. Encontrar maneiras criativas de observar o sábado que se alinhem com os princípios de descanso, renovação e serviço de caridade. Isso pode incluir atividades que tragam paz e alegria, como passeios na natureza, leitura inspiradora ou projetos de evangelização comunitária. Ao seguir os princípios de Jesus sobre a observância do sábado, podemos encontrar formas mais significativas e relevantes de guardar esse mandamento nos desafios do mundo moderno, mas mantendo sempre o espírito de descanso, renovação e bem-estar. Que o Espírito Santo nos ilumine grandemente. Amém.